Olá, a gente produz um programa de plantas medicinais no Brasil e logo aparecem muitos, mas muitos exemplos de remédios criados a partir do conhecimento da cultura indígena. Uma espécie de pasta de dente que eles usavam a partir de uma raspa de vegetal e até produziu uma certa espuma, como uma pasta de dente dos tempos atuais. Mas isso fez com que cientistas de agora descobrissem uma propriedade bactericida no exame do vegetal. A prática no dia a dia, até a maneira de interpretar o mundo vindo da cultura indígena brasileira, traz também ensinamentos importantes. O que será que a ciência já comprovou a partir da cultura tão relegada de nossos índios? É o que nós vamos debater no programa de hoje, mais uma vez gravado no estúdio da TV Assembleia de Alagoas. E os nossos convidados estudam exatamente o assunto indígena, que, em vez de científico, eles dizem ser conhecimento tradicional. Bem, vou apresentar a vocês os nossos convidados. O Alfredo Wagner de Almeida, professor de Cultura dos Povos Tradicionais da Amazônia, da UFAM e também professor lá no Maranhão. A Sheila Borges Dourado é professora da UFAM e da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA. Bem, e aí eu já começo perguntando para você, o que é uma advogada faz junto com o trabalho indígena? Como é que você veio parar nisso? O que foi? Bom, o trabalho no direito é um tanto apartado da realidade social que muitas vezes nós observamos nas comunidades. Nós não temos uma observação em campo muito desenvolvida no caso do direito. Então, sempre tem uma necessidade de conhecer melhor a vida e o cotidiano das pessoas, e isso é possibilitado com a antropologia. A aproximação com a antropologia permitiu fazer uma conjugação desses conhecimentos, né? Tentar entender o processo próprio de construção de regras que as comunidades têm e que o direito positivo muitas vezes ignora. Né, considera apenas o direito estatal. Então, observar por meio dos instrumentos da antropologia permite uma conjugação, né, de visões que possibilita uma visão mais ampliada desse problema. Bem, mas Sheila, tem um trabalho de advogado mesmo que você faz para as comunidades? Quer dizer, ajuda a defendê-los? Que é a sua participação como advogada nisso? Bom, eu tenho colaborado, por exemplo, com os documentos. Muitas vezes precisam de estatuto da associação, documentos, ou encaminhar documentos para o Ministério Público, para a Defensoria, documentos administrativos ou mesmo processos judiciais. Porque, na verdade, eu tenho me dedicado mais à pesquisa científica, à pesquisa acadêmica, do que à advocacia, né? Mas ajuda também. Sim, então, informalmente, eu contribuo com esses conhecimentos do direito nas associações, isso. Quando as associações precisam, né? Eles nos procuram. Mas o que te levou a essa coisa? Quero conhecer melhor a cultura indígena, quero estudar isso. Essa atração foi por quê? Foi casual, porque eu fui estudar no Amazonas e eu sou do Centro-Oeste, nascida em Goiânia, e chegar no Amazonas para estudar sobre conhecimentos tradicionais, eu já intuía que e trabalharia com povos e comunidades tradicionais, não só indígenas, né? Mas foi uma realidade encontrar em tantos indígenas, em uma realidade indígena no norte, que eu não conhecia de onde eu vinha, e naturalmente, pelas relações pessoais e pelas relações de pesquisa, o encaminhamento do projeto do mestrado, à época que eu estava estudando, me levou a trabalhar com associações indígenas. Daqui a pouco a gente até fala um pouco desses mecanismos de decisão, né, de valia, que podem ser bastante interessantes para ver se são parecidos. Mas deixa eu ver primeiro com o Alfredo, o que é esse trabalho conjunto que existe, né? Como é que ele funciona? Nós começamos esse trabalho, André, a partir de um projeto apoiado e aprovado no Conselho Nacional de Pesquisas, do CNPq, em 2013, que dizia respeito aos centros de ciências e saberes. Quer dizer, a própria ideia de saberes e ciência
ela já traduzia uma combinação dos conhecimentos indígenas, né, com o conhecimento científico. E esses conhecimentos indígenas, eles são mais abrangentes, porque eles também, no âmbito desta pesquisa, eles compreendem todos os povos e comunidades tradicionais. Então, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, faxinalenses, comunidades de fundos de fechos de pasto, ribeirinhos, uma ampla gama de identidades coletivas que hoje estão referidos a uma maneira de produzir e de utilizar os recursos da natureza em função do progresso e do desenvolvimento da sociedade. Esse diálogo se dá através da ciência, se dá através de uma perspectiva absolutamente científica. Tanto é científico o conhecimento, por exemplo, que vamos dizer que os indígenas têm, os matis, os corubo, têm do curare, do chamado curare, que seria um veneno, ele é anestesiante, ele tem efeitos de neutralizar as caças e tem poder também, às vezes, letal. Mas ele compreende uma conjugação, esse nome, o curare, que é um nome que foi tratado pela ciência durante muitos anos, foi estudado exaustivamente por biólogos e tem registros dos naturalistas que visitaram a Amazônia, dos cientistas, desde 1735, com La Condamine, que é uma grande expedição francesa, que vai medir latitudes, vai medir meridianos. E uma observação importante é que esse curare, a designação, ela compreende, ela abrange mais de 200 tipos diferentes de venenos. E esses venenos, eles têm propriedades também medicinais associadas a eles. Então, o uso... Eu só ouvi falar, quer dizer, além de veneno, ele é utilizado em que outras... Ele tem poder, digamos assim, esse conjunto de ervas que são utilizadas e que têm essa função, eles são utilizados também para efeitos, digamos assim, anestesiantes, né? Então, essas substâncias, elas são de uso bastante difuso para diferentes povos. E diferentes também, não só povos indígenas, mas também quilombolas, que fazem uso de substâncias semelhantes a essas. Então, esse mundo todo de resinas, né, aromas, extratos, né, exato, e sobretudo, aquele todo, por exemplo, goiaba de anta, que é utilizado como pintura a partir de resina, que é extraídos. Vegetal com animal? Exatamente. Não é. A anta não é animal. É que o mundo, as metáforas da fauna, né, elas são incorporadas à classificação da natureza. Então, todo esse trabalho é um trabalho também, e por isso que esse projeto nosso ele dota de importância, porque ele pega essa experiência pré-existente dos grupos, de classificação dos elementos da natureza, de sua incorporação como cura, como possibilidade de cura, né? E ele traz. O curar, ele vem nessa função, né? É o veneno que cura o veneno, é o veneno que cura a doença provocada pelo veneno. Então, quer dizer, como a radiação do câncer cura aquilo que é provocado pela radiação. Então, nesse sentido, o conhecimento indígena não está distante. Esse conhecimento indígena ele não está distante de uma produção científica, né? E a distinção que é feita sobre ele, o evolucionismo é que marca muito, que estabelece um corte, uma ruptura muito radical. Mas isso tem que ser repensado. A antropologia justamente permite relativizar um pouco esses cortes que acabaram, digamos assim, se separou muito primitivo do moderno. E esses dualismos hoje, eles não têm força distintiva. Bem, quando se faz uma apropriação desse conhecimento, pelas regras da nossa sociedade, vira um bem vendável, rentável. Exatamente. E aí, qual é a precaução? Aí eu vou para a advogada. Essa é uma coisa que eu sei que se faz, né? Defende um pouco esse direito, essa propriedade? Sim, desde 1992, uma convenção internacional, uma norma internacional, definiu que os conhecimentos tradicionais, chamados tradicionais, são passíveis de proteção jurídica, inclusive comercial, né? Então, desde 1992, os estados que ratificaram essa convenção internacional se propuseram a criar normas de proteção desses conhecimentos que estão associados à biodiversidade.
E, desde então, os países que se dispuseram a fazer isso têm criado legislações, e o Brasil, em 2001, houve uma medida provisória ditada pelo então presidente Fernando Henrique, à época, e essa medida provisória não foi provisória, ela durou 14 anos e foi substituída por uma lei em 2015 tratando desse tema. Né? Existe uma aproximação, claro, com a propriedade intelectual, né, com sistemas de propriedade intelectual, de patentes, de marcas, mas tem diferenças que são importantes. Tipo, assim, Tipo, por exemplo, a autoria. Né? Como definir quem é o autor exato do conhecimento tradicional? Pode ser tem algumas culturas indígenas que acreditam que o conhecimento veio de um ser sobrenatural, por exemplo, que foi doado o conhecimento, ou o conhecimento foi roubado de outros seres. Então, como encaixar isso na nossa cultura de patentes, né, ou de marcas, de propriedade intelectual, tal como nós conhecemos? Então, não se encaixa nesse sistema. Né? Mas existem mecanismos de proteção que estão sendo desenvolvidos, né? E é claro que esses conhecimentos também se tornam elementos de afirmação identitária, né? De identidade étnica. Então, para além da proteção comercial desses bens, existem também... E isso permite algum tipo de rentabilidade para a comunidade, na medida em que exista algum tipo de uso externo e comercial, há uma reposição monetária. Claro. Primeiro tem que haver o consentimento, né, deles, esclarecido, um consentimento prévio para o uso desse conhecimento, num processo industrial, por exemplo. E, obviamente, havendo benefícios econômicos desse uso, eles têm que ser repartidos de uma maneira justa e equitativa, que é o que diz a norma, justa e equitativa com esses povos. Na verdade, a maneira, eles que discutem, né? É a maneira de distribuir? Para a comunidade, né? Sim. Existe uma previsão legal, né? E dentro dessa porcentagem, eles definem o que fazer com esses recursos. Bem, vamos a um pequeno intervalo. Já já a gente volta com o nosso debate sobre cultura tradicional e conhecimento científico dos indígenas. Já já.